Olá, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite a todos os participantes aqui. Estão me ouvindo bem, pessoal? Sim. Sim, Muito muito obrigado pela participação, pessoal. Meu nome é Estênio, eu sou nefrologista, sou membro do Comitê de Jovens Nefrologistas da Sociedade Brasileira de Nefrologia, e é com muito prazer que a gente está começando aqui hoje nosso primeiro SBN Conectar+. A gente está muito feliz com esse projeto. Queria aqui agradecer a toda a diretoria da SBN por essa oportunidade. Agradecer aqui aos meus colegas, membros do Comitê de Jovens Nefrologistas, por colocar comigo esse projeto em vigor. Então, a gente está muito feliz. A ideia, pessoal, do nosso projeto é aproximar a SBN dos vários serviços de residência do Brasil todo, tanto os serviços do Sudeste, Nordeste, Sul, Centro-Oeste, a gente conhecer cada um desses serviços de residência e chamar para participar com a gente. Então, a gente já queria aqui fazer um convite dos eventos posteriores para o pessoal participar com a gente. A ideia, pessoal, é a gente discutir temas importantes, relevantes da nossa prática nefrológica, e hoje a gente vai começar com essa primeira reunião. É uma reunião que a gente vai contar com os colegas do Hospital Ana Nery, em Salvador, e os colegas do Hospital da Unifesp, de São Paulo. A gente vai discutir injúria renal aguda, um tratamento precoce versus o tratamento tardio. A nossa ideia, pessoal, é a gente fazer esse evento a cada 2 meses. Então, a gente vai ter espaço para várias outras residências, várias outras pessoas poderem participar aqui com a gente. Eu vou solicitar para a maioria do pessoal deixar o microfone desligado enquanto a gente estiver fazendo as apresentações. A gente vai ter um momento de abertura para a gente conversar, ouvir a opinião de todo mundo, participar, fazer perguntas, isso vai ser importante. É, Então, pessoal, eu gostaria de convidar aqui o doutor José Moura Neto, nosso presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia, para falar um pouco com a gente. Primeiro, Moura, muito obrigado por poder a gente poder contar com a diretoria da FPI nesse momento. E a gente está com uma perspectiva muito boa, está todo mundo muito animado para dar certo, e a gente, em nome de todo o nosso comitê, gostaria de agradecer você pela experiência que você passou. Vai lá, mamãe, vai. Ah, a mamãe ali, ó. Vai lá. Pessoal, só lembrando de pedir os nossos convidados para deixar o microfone desligado, por favor. Acho que tem alguém, pessoal, com o microfone ligado. Eu gostaria de pedir para desligar, por favor. Estacionado dentro do novo quartel de bombeiros. Ótimo! E depois que essa família filantástica construir um novo quartel de Acho que bombeiros, a garantir que esteja pronto para senhora... Isso, muito obrigado. boa noite, muito obrigado, Estênio. Em nome da Sociedade Brasileira de Nefrologia, eu quero saudar todos os colegas, saudar os colegas do Comitê de Jovens Nefrologistas. É uma satisfação muito grande estarmos iniciando mais esse projeto na SBN, dessa vez um projeto com foco específico nos médicos residentes. Esse que foi um projeto que foi muito bem pensado e planejado, com o apoio e a condução do Comitê de Jovens Nefrologistas da SPN, que espero que alguns de vocês venham a integrar em um futuro próximo. É um projeto inédito e estratégico. Nós queremos, de fato, nos aproximar dos residentes e dos serviços de residência no Brasil, norte a sul do país, e contamos com o apoio da participação de todos vocês. Muito obrigado e queria passar a palavra para o nosso diretor científico, o professor Álvaro Pacheco Silva. Boa noite a todos e obrigado pela oportunidade. Eu quero simplesmente, né, cumprimentar a todos, o Estênio e todos que estão aqui participando. Acho que essa é uma iniciativa muito importante e assim como é importante trazer os residentes para próximo da sociedade, né? E dizer que pelo lado científico e até por toda a diretoria nós estamos à disposição para o que for necessário. E uma bela iniciativa, tenho o prazer de estar aqui. Obrigado. Pessoal, muito obrigado. Obrigado, doutor José Moura. Obrigado, doutor Álvaro.
Nós vamos começar, então, o nosso evento. Eu quero primeiro, gente, entender, a gente vai tentar entender sobre quem são os residentes que estão participando aqui conosco hoje. Então, eu vou fazer algumas perguntas para vocês, de onde vocês são. Lembrando que a gente vai ter oportunidade de conversar, de participar, então no final a gente vai abrir para perguntas, tá? A gente vai ter, pessoal, no final do evento, os residentes que participarem conosco até o final, a gente vai ter um sorteio de um livro, tá? De condutas clínicas em diálise, uma parceria da SBN com a Manoli. Então, espero que todo mundo participe até o final para participar mesmo, né? Conversar com a gente vai ter esse sorteio. Nós vamos fazer um questionário, pessoal, no final. Eu espero que todo mundo responda. É um questionário para ajudar a gente a vislumbrar os próximos eventos e tentar entender qual foi a ideia de vocês desse evento, tá? Porque vocês são as principais pessoas. Esse projeto é voltado para vocês residentes. Então, a gente quer a participação ativa de todos. Mais uma vez, pedindo para deixar todo mundo com o áudio em off. Então, eu vou abrir aqui algumas perguntas, pessoal, para vocês responderem e a gente vai conversando antes da gente propriamente começar o evento. Só um minuto. Então, vocês estão vendo minha tela? Eu vou pedir para vocês acessarem o QR Code para a gente começar com essa interatividade antes da gente provavelmente começar o evento. Tem um QR Code no tópico em cima. Eu posso deixar no chat também, vou pedir o Pablo para me ajudar. Pablo, se você conseguir colocar no chat para quem estiver fazendo pelo telefone. E a primeira pergunta, pessoal, é qual estado do país vocês são? Então, a gente quer ter uma ideia aqui como que está a participação do pessoal. Como eu falei, a ideia é ter o mais diverso número de colegas possíveis para participar com a gente. Agora a gente está com 68 participantes. Pablo conseguiu jogar no chat, Pablo? Beleza, jogou. Quem não conseguir pelo QR Code, gente, no chat ali o Pablo jogou para vocês conseguirem acessar as perguntas que a gente está fazendo aqui. Então, boa parte do pessoal do Sudeste, pessoal do Sul do Paraná, do Nordeste. Muito bem, a gente tem que angariar o pessoal do Centro-Oeste e do Norte nas próximas. Tá, pessoal de Goiás, beleza. Vamos lá, vou dar um tempinho. Amazonas, muito bom, legal. Vou dar um tempinho para vocês responderem aqui e a gente vai começar. Então, pessoal, essa aí é a nossa ideia maior de tentar. Claro, a discussão vai ser muito importante, é um tema muito relevante, mas esse network talvez seja fundamental, essa aproximação do serviço de residência. Então é isso, pessoal. Muita gente do Sudeste, Nordeste, Goiás e Manaus, e Amazonas, né? No Nordeste a gente tem bastante colega. Então vamos lá para a nossa próxima pergunta. Se alguém já tiver alguma dúvida, alguma coisa aqui no chat, pode falar comigo também. Pode falar no chat. Então, a próxima pergunta, qual a idade? Qual a idade de vocês? A gente quer ter uma ideia desse fator. Enquanto o pessoal responde, gente, como é que vai ser nosso evento, né? A gente vai, até vocês responderem, a gente vai começar com a apresentação das residências que vão participar, pessoal do Hospital Ana Nério e do Hospital da Unifesp, e nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema, vamos apresentar um caso clínico e depois a gente já vai, cada uma das residências vai defender um ponto de vista, ou tratamento precoce, ou tratamento tardio. Bom, a boa parte das pessoas estão aqui em torno de 32, 30 anos. Beleza. Vamos para a nossa próxima pergunta. Bom, qual o seu nível de atuação na graduação? Aluno de faculdade, residência em clínica, residente de nefrologia, concluir residência de nefrologia até 5 anos e concluir residência de nefrologia há mais 5 anos.
Isso é importante para a gente entender. Então, a maioria das pessoas que estão votando até agora são realmente residentes de nefro. Tem muito nefrologista já formado há mais de 5 anos. Então, sim, até agora, aí, 54% dos participantes são residentes de nefrologia. Muitos residentes de clínica médica também. Beleza, para mais uma pergunta. Deixa aqui, gente, o nome da sua faculdade e o hospital de residência. A gente tem ideia dos serviços que estão participando aqui com a gente. Pessoal da Unicamp, pessoal das clínicas, Unifesp, da USP. Então, de antemão, já gostaria de agradecer ao Hospital Ana Nery e à Unifesp por aceitar participar aqui com a gente. Acho que nossa reunião vai ser muito proveitosa. Pessoal de Minas Gerais, da FMG, da Unifesp, Hospital Ana Nery. Estamos com agora 79 participantes. Tudo bem, deixa eu ver se tem alguma... Universidade do Rio de Janeiro, a Gabriel colocou aqui, que não está conseguindo escrever. Beleza, Gabriel, valeu. Santa Casa de BH, muito bem. Hospital Evangélico de Minas Gerais. O pessoal de Minas está aí. Hospital Bom Samaritano, Governador Valadares. Muito bem, pessoal. A gente gostaria de agradecer a todo mundo que está participando aqui com a gente. Isso vai ser importante para a gente, todas essas respostas vão ficar gravadas para a gente ter uma ideia de todo mundo que participou aqui com a gente. Então, a última pergunta, gente, para a gente dar início, escreva a sua expectativa dos nossos encontros em uma palavra. O que vocês estão esperando de ver aqui hoje? Qual é a expectativa de vocês? Integração. Bem, é isso aí, a ideia é essa. Fazer a integração da maioria dos residentes do Brasil e conhecer cada um deles. Conhecimento, ciência. Vamos lá, a gente espera que possa conseguir transmitir tudo isso para vocês. Aprender a fazer conexões, conhecimento. Beleza, gente, integração é isso. Ó, gostaria, então, de pedir a todo mundo para deixar o microfone desligado. A gente vai começar o nosso evento. Network, aprendizado. Vamos lá, então eu vou chamar aqui o meu primeiro colega que... Pessoal, gostaria de pedir a todos para deixarem o microfone desligado, por favor. Eu gostaria de chamar meu primeiro colega aqui, Dr. Renato Floresto, ele é da Unifesp. Mais uma vez, agradecer a todos os colegas do Comitê de Jovens Nefrologistas, né? Acho que a nossa união aqui foi importantíssima para fazer acontecer o evento. E gostaria de chamar o Dr. Renato, vou parar de compartilhar minha tela, gostaria de agradecer a todo mundo aqui que participou dessa primeira parte, e vou convidar o Dr. Renato. Renato, da Unifesp, ele vai fazer a apresentação da equipe da Unifesp, vai falar um pouquinho para a gente sobre a importância do tema que a gente escolheu abordar hoje, e posteriormente a gente vai dar início mesmo ao nosso evento. Muito obrigado, pessoal. Bom, obrigado, Stênio. Uma boa noite a todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer tanto o espaço quanto o suporte que a Sociedade Brasileira de Nefrologia tem cedido ao Comitê Jovens Nefrologistas, do qual eu faço parte, quanto a essa nova atividade que começamos hoje, que é o SBN Conecta R+. Gostaria também de parabenizar o próprio comitê pela iniciativa e pela organização desse evento de hoje, e agradecer os residentes e os preceptores que toparam participar desse desafio na noite de hoje. Então, o Stênio já adiantou, a proposta do Conecta R+, é, através de um embate de ideias, promover o raciocínio com base científica, mas, assim, abordando temas com grande aplicação prática, que está no dia a dia do nefrologista. Mas que não tem ainda uma resposta óbvia sobre a melhor conduta a ser tomada sobre aquele tema, né? O tema de hoje, então, que nós vamos começar essa série de eventos, envolve a abordagem do paciente
sem uma indicação clássica de diálise, sem hipercalemia, hipervolemia ou acidose refratárias. Então, o paciente ele tem uma indicação relativa, digamos assim, mas o nefrologista ele pode decidir se dialisa aquele paciente nas próximas horas, naquele momento, ou em poucas horas, ou se ele, através de algumas medidas clínicas, ele tem a liberdade de esperar 24, 48, 72 horas para dialisar, ou nem mesmo precisar dialisar esse paciente durante a internação. Eu, particularmente, estou muito entusiasmado, tenho certeza que vamos aprender bastante sobre o tema na noite de hoje, tá? Eu vou apresentar a equipe da Escola Paulista de Medicina, que vai ser composta pelo Dr. Saulo Raposo Salvador e pelo Dr. Rodrigo da Nóbrega de Alencar. Ambos são R4 da residência de nefrologia da Escola Paulista de Medicina, da Unifesp, e também da preceptora, doutora Luísa Silva de Souza, ela é preceptora dos residentes de nefrologia da Unifesp. Então, mais uma vez, agradeço a presença de todos, por estarem aqui conosco nessa noite de segunda-feira, e segue lá, Felipe. Pessoal, boa noite a todos. Vou começar a compartilhar a tela aqui de novo. Então, eu sou Felipe Neves, também membro do Comitê de Jovens Nefrologistas. Uma grande satisfação, né? A gente está dando esse primeiro encontro, discutindo um tema tão relevante, que eu acho que a gente vai ter muita coisa para aprender aqui hoje e trocar juntos, né? Eu vou apresentar a equipe da Solana Neire, aqui na Bahia, em Salvador. Dr. Leonardo Peixoto é residente do segundo ano de nefrologia, e Dr. Tasso Rafael da Luz Neto, ele é o nosso preceptor, ele é vice-coordenador da residência e é preceptor do serviço de agudos e preceptor do ambulatório de glomerulopatias, tá? Bem-vindos, Leonardo e Dr. Tasso. Eu trouxe hoje, para ilustrar, Renato fez uma introdução aí do tema, e eu trouxe hoje um template, na verdade, uma vinheta clínica, né? É um caso clínico em que a gente possa trazer esse cenário que o Renato falou aí inicial, que a gente possa discutir um pouquinho sobre diálise precoce e diálise tardia. Vocês conseguem ver a tela? Consegue, Renato? Ok. Então, é um caso mais resumido, com avaliação direcionada da nefrologia, tá? É um paciente do sexo masculino, de 52 anos, hipertenso prévio, diabético, com insuficiência cardíaca, com fração de ejeção reduzida, bastante reduzida, né? 13%. Já vem acompanhamento ambulatorial, no ambulatório de insuficiência cardíaca, em avaliação para transplante cardíaco. E em uma consulta ambulatorial, ele relatou um quadro de sudorese, mal-estar, dor epigástrica, sendo admitido em unidade hospitalar no dia 25 de outubro, agora recente, aos cuidados da cardiologia, o quadro atribuído a um equivalente anginoso, né? O eletro da admissão evidenciou uma FA de baixa resposta ventricular, com a frequência cardíaca variando entre 33 e 67, e a nefrologia foi chamada no contexto de aumento de score 5 dias após a admissão do paciente. Durante a avaliação inicial, a diurese tinha sido referida como em bom volume nas últimas 24 horas, mas não quantificada, não existia o controle de peso também desse paciente. Não tinha contexto infeccioso, estava febril, tinha uma hemoglobina estável, sem esterilização de sangramento. De medicações de uso ambulatorial, esse paciente usava sacubitril valsartana. Eu vou reforçar o pedido dos microfones desligados, por favor, pessoal, para que a gente consiga... Obrigado. Então, de medicações de uso ambulatorial, o paciente usava sacubitril valsartana, usava dapagliflozina, furosemida, 80 mg 3 vezes ao dia, espironolactona, hidroclorotiazida, metoprolol, digoxina 5 vezes na semana e era anticoagulado com rivaroxabana por conta da FA, tá? As medicações foram mantidas, desculpem, na admissão. E ao exame físico segmental, que chamava atenção, era o paciente com sopro sistólico mitral 3 cruzes, periférico, então paciente que não tinha sinais de hipervolemia, tá? Essa é a curva da ureia dele, ele chega no hospital com ureia de 82, uma creatina de 1,7, descrita como a função renal basal desse paciente,
E ele tem essa curva de piora, chegando a uma ureia de 278, uma creatina de 4,9, com uma primeira queda, que a gente consegue ver aqui quando a nefrologia é chamada. Hiponatremia discreta, uma hipercalemia discreta também, uma acidose metabólica discreta com pH um pouquinho alterado. E um lactato tocado também de 2,9, um pouquinho aumentado, tá? O ultrassom renal foi de setembro desse ano, era normal, sem descrição de qualquer componente pós-renal. E tinha um sumário de urina com a densidade de 1,020, chamava atenção a glicosúria de 3 cruzes, sem proteinúria e sem hemoglobina no sumário. Tá? Então, o sumário também é relativamente inocente. Então, eu trouxe aqui a lista de condições, só para a gente poder resumir e iniciar a nossa discussão, tá? Então, era um paciente que tinha uma DRC estágio 3A, 3B, provavelmente era uma nefropatia diabética, mas um contexto hipertensivo, com uma síndrome cardiorrenal tipo 3 também provável, e que fez uma ilha sobreposta, uma ilha provavelmente no contexto de uma síndrome cardiorrenal tipo 1, né? Contexto hemodinâmico e pré-renal, inicial. Depois eu vou trazer um pouquinho da evolução do caso, que foi o que aconteceu, tá? Uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, é uma insuficiência cardíaca idiopática, de etiologia idiopática, é uma fibrilação atrial que tinha resposta ventricular baixa, a hipertensão, diabetes e tinha um histórico de chikungunya, um histórico de arbovirose, que ele chegou a relatar no momento da admissão. Então, eu vou passar a palavra agora para as duas equipes, né? A equipe da Unifesp e a equipe do Ananelli, para poder a gente discutir um pouquinho mais sobre diálise precoce e diálise tardia nesse contexto de IRA, trazendo como base esse caso ilustrativo e real, tá? Pessoal, só lembrando aqui, para, por favor, desligarem os microfones para a gente conseguir ter a qualidade melhor. Vamos começar, Renato, com o pessoal da Unifesp. Você gostaria de fazer o convite, por favor? Vamos, convido então o Dr. Rodrigo e o Dr. Saulo para fazerem compartilhar sua tela, né? Fazerem a apresentação. Lembrando que cada equipe aí tem aproximadamente 15 minutos para fazer a sua defesa. Então, boa noite a todos. Todo mundo consegue escutar direitinho? Estão escutando direitinho? Sim. Beleza, Rodrigo, escutando. Perfeito, vamos lá então. Então, boa noite a todos. Meu nome é Rodrigo Alencar, meu colega aqui, Saulo Salvador, somos residentes do segundo ano de nefrologia da Escola Paulista de Medicina. Ficamos aí incumbidos com a defesa de diálise precoce, mais voltada para o caso, tá? A gente sabe que time de diálise é algo bem polêmico, vamos tentar fazer o máximo aqui para tentar defender nosso peixe de diálise precoce. A gente fez aqui uma breve introdução sobre injúria renal aguda, tá? Primeiro, a gente sabe que a injúria renal aguda ela se associa com maior risco de alguns eventos adversos, né, como evolução para doença renal crônica, como a evolução para desfechos coronarianos e cerebrovasculares, um aumento de risco de sangramento, de sepse e de, inclusive, aumento de mortalidade. A incidência anual de injúria renal aguda é em torno de 2.000 a 3.000 pacientes por milhão, e desses pacientes, 200 a 300 precisarão do suporte renal artificial renal, né? Sabe que esse suporte renal artificial é maior em pacientes críticos, pacientes sépticos e pacientes em pós-cirurgia cardíaca. E, por fim, a gente sabe que os nefrologistas sabem indicar uma diálise em situação de urgência, porém, quando foge desse contexto, se torna algo bem polêmico, algo que a gente não consegue bater o martelo até hoje. Tá? Aqui alguns benefícios teóricos de dialisar precocemente o paciente, tá? A gente vendo a diálise como uma terapia de suporte renal artificial e não uma terapia de substituição renal, ou seja, uma terapia que vai adicionar uma dose, um clearance de renal para aquele paciente, a gente pode ver esses benefícios como um controle metabólico melhor do paciente, por remoção de toxinas urêmicas, evitando aquela evolução para complicações como sangramentos, pericardite e encefalopatia. Além disso, vai auxiliar aí no controle do balanço hídrico desses pacientes. Em pacientes em terapia intensiva, a gente sabe que isso é muito importante, são pacientes que recebem altos volumes de medicações, pacientes que necessitam de altas doses aí de dieta integral para manter o suporte nutricional adequado. Então, a diálise serviria como um bom auxílio de controle de balanço. Além disso, serve como equilíbrio eletrolítico ácido-base e alguns estudos já mostram aí a diálise como um modulador de citocinas em situações inflamatórias.
Entrando agora um pouquinho em evidências, tá? Só relembrando o nosso caso, é um paciente de meia idade, com insuficiência cardíaca avançada, já tinha um DRC estadio 3B, em uso de diurético já numa dose bem considerada, tá? É um paciente que tem uma tendência de fazer um balanço hídrico mais acumulado. A gente viu no caso que ele não tem sintomas de hipervolemia, mas a gente sabe que volemia é algo difícil de avaliar, não foi dito lá balanço hídrico, peso e diurético quantificado, então a gente não sabe se esse paciente está acumulando balanço hídrico, mas sabe que ele tem uma tendência maior de acumular esse balanço hídrico comparado com outros pacientes. Por esse motivo, a gente trouxe 2 estudos que falam justamente sobre isso, sobre balanço hídrico e terapia renal substitutiva, tá? O primeiro estudo é o FINAC, é um estudo multicêntrico realizado na Finlândia, uma coorte observacional que englobou aí um total de 283 pacientes. Foi um estudo publicado no Critical Care em 2012, tá? O que é que esse estudo ele viu, né? Ele comparou dois pacientes, um paciente com sobrecarga volêmica e um paciente sem sobrecarga volêmica, e avaliou o risco de mortalidade em 90 dias. Isso quantificado o balanço da admissão da UTI até o início de terapia renal substitutiva. Tá? Era considerado os pacientes com balanço acumulado, aqueles pacientes que tinham mais de 10% de sobrecarga hídrica comparado com peso basal no início de terapia renal substitutiva. E o que foi evidenciado é uma maior mortalidade de 90 dias no grupo com sobrecarga hídrica, como é mostrado aqui no gráfico à esquerda, né? Uma curva de Kaplan-Meier. No eixo das ordenadas tem a sobrevivência cumulativa, no eixo das abscissas a gente tem os dias desde a admissão na UTI, linha pontilhado, pacientes com sobrecarga, linha escura, pacientes sem sobrecarga, mostrando aí uma clara diferença de sobrevivência, né, favorecendo os pacientes sem sobrecarga depois de 90 dias. Tá? Além disso, nesse estudo foi visto que quanto maior a sobrecarga no início de terapia renal substitutiva, aumentava a mortalidade de forma proporcional, como é evidenciado no gráfico em barras à direita. Aí, né? A porcentagem em 90 dias no eixo das ordenadas e o acúmulo de fluido em porcentagem no eixo das abscissas, mostrando justamente essa relação de quanto maior o acúmulo percentual de balanço hídrico, maior a mortalidade nessa população de paciente. E o que é interessante desse estudo? Se você for pegar a população dos pacientes sem sobrecarga e os pacientes com sobrecarga, os pacientes que tinham maior sobrecarga eram justamente os pacientes que demoravam mais para dialisar, os pacientes que seguravam mais dialisar. Lembrando que o critério de indicação de diálise aqui ficava a critério do nefrologista de plantão, tá? Aqui, então, só pegando exemplos, né, em relação a débito urinário, quando você pega o paciente com sobrecarga hídrica, eles tinham um débito urinário de 164 ml em 24 horas na indicação da TRS, enquanto no grupo sem sobrecarga era de 430, aí, mais ou menos, com significância estatística. Quando você pega tempo de início de diálise desde a admissão de UTI, o grupo com sobrecarga tinha 26,9 horas, né, enquanto o grupo sem sobrecarga, 9 horas, com significância estatística. Então, realmente, um grupo dialisou bem mais precoce do que o outro. Daqui a gente pode inferir, a gente não pode ter essa certeza, mas pode inferir que se fosse controlado talvez o balanço hídrico de uma forma mais precoce no grupo de sobrecarga, né, por exemplo, por meio de UF, por meio de diálise, talvez os desfechos poderiam ser diferentes. Tá? Então, trazendo aqui um segundo estudo que a gente queria mostrar, um Unload Trial, que é um ensaio publicado em 2007 no Jornal Americano de Cardiologia, que foi um estudo multicêntrico, randomizado e prospectivo, que comparou aí a terapia padrão dos pacientes, né, que seria o uso de diuréticos EV e o uso de UF precoce, em pacientes que têm insuficiência cardíaca e hipervolemia. Então, relembrando superficialmente como que era o desenho do estudo, incluíam aí pacientes maiores ou iguais a 18 anos, eles eram randomizados dentro de 24 horas da internação, vai lá esquentar no seu que eu já estou indo, só vou pedir esses pacientes que possuíam insuficiência cardíaca aí com algum sinal de hipervolemia, sendo caracterizada hipervolemia com 2 ou mais desses sintomas que eram relatados, então edema periférico, turgência jugular, congestão pulmonar, entre outros. Um quadro interessante é que eles excluíram pacientes aí com uma creatinina maior que 3, então os pacientes não tinham tanta disfunção renal assim, e os grupos eram randomizados. O grupo ultrafiltração recebia a terapia, né, exclusiva nas primeiras 48 horas, e essa taxa de filtração era restringida até 500 ml hora. E o grupo de diurético recebia diuréticos endovenosos, seja por administração intermitente ou seja por bomba de infusão contínua, só que tinha que ser pelo menos 2 vezes a dose aí do diurético que o paciente utilizava em domicílio. Avaliava desfecho primário como perda de peso e avaliação da dispneia em pacientes após 48 horas da randomização, e tinha um desfecho secundário bem importante, né, que é a questão de reinternações com insuficiência cardíaca ou retorno na unidade, seja qualquer local aí no consultório, no pronto-socorro, em até 90 dias. Então, já indo para os resultados, né, mostrou que
o paciente que foi submetido aí ao grupo de ultrafiltração, ele teve uma maior perda de peso, então, como a gente pode ver aqui, foi significativo. O grupo de ultrafiltração teve em torno aí de 5 quilos de controle, enquanto o grupo padrão do diurético tinha em torno de 3,1. Outro achado bastante importante é a questão da menor porcentagem de reinteração no grupo que recebeu o F. Então, como a gente pode ver aqui no gráfico, a linha vermelha, os pacientes que receberam ultrafiltração, a gente tem uma maior porcentagem de pacientes livres de rehospitalização quando comparados com pacientes que recebiam a terapia padrão com diurético endovenoso. Bom, saindo agora um pouco dessa discussão de balanço hídrico e terapia renal substitutiva, a gente vai falar um pouco sobre agora estudos que mostraram diferença de mortalidade na diálise precoce e tardia, né? Que a gente vai invocar o nosso super trunfo aí, talvez o estudo mais importante de diálise precoce, que é o ELAIM. O estudo unicêntrico, um estudo que foi produzido lá na Alemanha, englobou um total de 271 pacientes que foram avaliados de 2013 até 2015, foi um estudo publicado no JAMA em 2016. Tá? Desfecho primário que o ELAIM queria trazer é uma redução de mortalidade por todas as causas em 90 dias no grupo de terapia renal substitutiva precoce. Tá? Quem eram os pacientes do ELAIM? Eram pacientes de UTI adulta, pacientes com 18 a 90 anos de idade. A maioria dos pacientes eram pós-operatórios de cirurgia cardiovascular. Todos os pacientes que receberam terapia renal substitutiva receberam uma terapia contínua, tá? E aí eram incluídos no grupo precoce todos os pacientes que dialisavam até 8 horas e atingiam o objetivo de uma IRA Cadigo 2, com um NGAL acima de 150, com um dos 4 critérios de sepse grave, uso de droga vasoativa, um sulfur score não renal maior ou igual a 2 ou hipervolemia. Uma coisa interessante do ELAIM aqui já para citar é o uso do NGAL, né, um outro marcador de lesão renal, de injúria renal aguda, que pode predizer realmente necessidade de diálise futura. Eram incluídos no grupo tardio os pacientes que em até 12 horas alcançassem os critérios de Cadigo 3 ou então aquelas indicações clássicas de diálise. Tá? O que foi evidenciado aqui é que ocorria uma maior mortalidade no grupo tardio, tá? Pegando aqui uma curva de Kaplan-Meier, no eixo das ordenadas, a probabilidade de mortalidade por todas as causas, no eixo das abscíssias, os dias desde a randomização. Tá? Em amarelo, precoce, em azul, tardio, mostrando realmente essa abertura da curva de Kaplan-Meier depois de 90 dias, favorecendo o grupo precoce, ou seja, com menor mortalidade no grupo precoce. Tá? Aqui, só mais uma vez, evidenciando essa redução de mortalidade em 90 dias no grupo precoce, com o hazard ratio de 0,66, ou seja, mais de 30% de redução no grupo precoce em mortalidade de 90 dias, que era o desfecho primário. Avaliando alguns critérios de desfecho secundário, a diálise precoce teve uma duração menor de terapia renal substitutiva, com hazard ratio de 0,69, teve mais recuperação de função renal comparado com o grupo tardio, com odds ratio de 0,55. Tinha uma média de hospitalização menor que o grupo tardio também, com hazard ratio de 0,34, e, por fim, tinha uma duração de ventilação mecânica menor quando comparado com o grupo de diálise tardia. Uma coisa interessante do ELAIM, foi feito esse estudo com os mesmos pacientes, um estudo para avaliar desfecho a longo prazo. Pegou-se assim, 99,6% dos pacientes que participaram do ELAIM, só um paciente foi excluído por falta de dados, e aí foi avaliado os mesmos desfechos, o desfecho de mortalidade e outros desfechos que eu vou citar nesses mesmos pacientes. E o que foi visto é que realmente ocorria uma redução de mortalidade mantida depois de um ano no grupo precoce, como é evidenciado nessa nova curva de Kaplan-Meier, que é a curva do ELAIM. Tá? Além disso, é importante citar que esse estudo ele tinha como desfecho primário para avaliar o MAKE em um ano. O MAKE seria os Major Adverse Kidney Events, né, que é um desfecho composto que avaliaria mortalidade por todas as causas em um ano, necessidade de terapia renal substitutiva em um ano e disfunção renal persistente em um ano. Tá? O estudo mostrou que realmente tinha um MAKE menor no grupo precoce, ou seja, favorecia o grupo precoce, com odds ratio de 0,23, avaliando os desfechos individuais do MAKE, né? Mortalidade em um ano ocorria menos no grupo precoce, isso com odds ratio de 0,62, e o renal persistente era menor também no grupo precoce, com odds ratio de 0,23. Só para dar persistência de disfunção renal era a taxa de participação do paciente menos 25%. Tá? Esse era considerado uma persistência de disfunção renal. E mais um estudo que trouxemos aqui, que foi a KIC 2, os mesmos pesquisadores que fizeram a KIC 1 lá em 2016, então foi um estudo multicêntrico lá na França, englobou 278 pacientes, de maio de 2018 até outubro de 2019, foi publicado no Lancet em 2021. Relembrando o desenho do estudo, então englobava aí pacientes que estavam em UTI adulto, que necessitavam de ventilação mecânica ou droga vasoativa e se englobavam aí num Cadigo 3, associada aí a uma oliguria maior que 72 horas, e
maior que 112. Então, os pacientes estudados, o grupo aqui era classificado até tardio, que seria o grupo que agiria mais precocemente, agiria em até 12 horas a partir da identificação do paciente, e o grupo mais tardio seria a partir de um boom maior que 140, ou aquelas indicações clássicas de urgência dialítica que a gente teria. O desfecho primário avaliado aí seria o número de dias livres sem terapia até o dia 28. Esse estudo não teve diferença significativa no desfecho primário, mas a gente traz um achado bem importante, que é uma análise multivariada do estudo, né, que mostrou maior risco de mortalidade de 60%, que era mais tardio, como a gente pode ver aqui, tinha um hazard rate de 1,65, então aumentava o risco de 65% no grupo que era tardio, com uma significância bem importante. Aqui só para citar, né, outras situações que diálise precoce poderia ser benéfica, logicamente que não se aplica ao nosso caso, mas existem estudos de diminuição de mortalidade no grupo de diálise precoce em pacientes grandes queimados, pacientes pós-operatórios de cirurgia cardíaca, pacientes com leptospirose com síndrome de Weil grave, né, e em diferentes outras situações também. E aqui, fazendo um resumo do caso, como que a gente faria essa abordagem e por que faria mais precoce esse caso. Então, um paciente, lembrando lá, um paciente bem grave, com comorbidades complexas, né? É um paciente que necessita de terapia intensiva, pelo menos no início do tratamento, né? Um paciente com IC grave, com uma fração de ejeção bem baixa, de 13%, já era também um DRC-3B, então a gente vê que o paciente teria uma tendência, pelo menos teórica, a maior balanço hídrico acumulado, e a gente já viu aí, mostrou os estudos passados, que isso traz pior prognóstico para o paciente. Era também um paciente que já estava com uma injúria renal aguda mais avançada, com altos níveis de ureia, e como ele já tinha aí o uso de rivaroxabana, isso aumentaria o risco de sangramento para o nosso paciente. E outra coisa, o paciente já apresentava uma hipercalemia, apresentando, então, mesmo a hipercalemia com uso de diurético, que ele utilizava em uma dose até consideravelmente alta, talvez não teria tanta resposta ao uso de diurético no intra-hospitalar. Mais um ponto que citamos também é que, por vezes, os pacientes são submetidos a transplante cardíaco, então, para a gente levar esse paciente para a cirurgia, a gente tem que compensar muito bem da parte metabólica e da parte volêmica. É isso, pessoal. Obrigado. Obrigado. Excelente, pessoal. Muito bom. Eu vou pedir ao Leonardo para compartilhar a tela dele. Opa. Excelente, pessoal. Parabéns. Eu gostaria, Felipe, só antes dos meninos começarem, lembrar novamente o pessoal que está com o microfone aberto, ligado, para desligar. Às vezes faz algum ruído e atrapalha um pouco a apresentação. Então, por favor, gente, quem está vendo a aula, olhe se seu microfone está aberto. Se tiver, por favor, desliga ele. Você consegue ver no canto inferior da tela, tá? Para desligar os microfones. Obrigado. Mas, parabéns, excelente apresentação dos meninos da Unifesp. Olá, gente, boa noite. Posso começar? Como é que é? Pode começar, doutor Leonardo, fique à vontade. Perfeito. Boa noite a todos. Meu nome é Leonardo, como o doutor Felipe já me apresentou. Estou aqui com muita honra representando o meu serviço, o Hospital Ana Nery, de Salvador, Bahia. Muito grato pelo convite, pela oportunidade aí. Queria parabenizar meus colegas aí da Unifesp, Saulo e Rodrigo aí pela apresentação. Certamente eu peguei o lado que está um pouco mais do lado da evidência, então eles tiveram um trabalho, de certa forma, até um pouco mais ingrato do que o meu, então parabéns aí, defenderam brilhantemente o lado para vocês de diálise precoce. E eu fiquei de falar um pouco mais sobre a diálise tardia, tá certo? E só recapitulando aqui,
o nosso caso, né, no nosso paciente, a gente tem um paciente de 52 anos, hipertenso diabético, que tem um ECFR grave, para quem chegou agora aí, que está em avaliação para transplante cardíaco, utiliza diversas medicações, incluindo entresto, dapaglifosina, digoxina, metoprolol, e na admissão ele tinha um FA de baixa resposta ventricular, com a frequência cardíaca de 33 a 67 batimentos por minuto, e desenvolveu uma AIRA cardíaco 3 secundária a uma síndrome cardiorrenal do tipo 1. Ciência cardíaca aguda, né, levando a injúria renal aguda sobreposta, no caso dele, a uma doença renal crônica já existente. E aí a nefrologia foi solicitada entrar no caso, nesse contexto, e quando chegou para avaliar, a gente tinha um paciente que estava em bom luz orientada no tempo e espaço, com Glasgow de 15, bem perfundido, murmúrio ventricular bem distribuído, sem nenhum ruído adventício, sem urgência de jugular, sem nenhum sinal de edema aparente, que ainda estava em ascensão de ureia, chegando a ureia de 278, mas teve uma primeira queda de creatinina e um potássio de 5,8, sem nenhuma menção de uma nova medida aguda a ser utilizada, além da própria furosemida que ele já vinha fazendo uso, numa dose de 80 miligramas de 8 em 8. E aí chegamos ao grande questionamento, né? Dialisar ou não dialisar esse paciente com a ureia de 278, eis a questão, e eu recorri justamente às evidências que a gente tem para dar essa resposta e trazer substrato para a gente conseguir tomar essa decisão com maior segurança. A literatura, ela há um tempo ela vem se esforçando para conseguir chegar nessa resposta, mas não tanto tempo assim. Tem 6 anos que a literatura nefrológica ela vem se debruçando sobre essa questão. O primeiro estudo que trouxe isso maior, né, assim, o nosso ensaio clínico randomizado maior em relação a isso foi o próprio Alain, que os meninos já comentaram, de 2016, que foi publicado no JAMA, e depois a gente teve diversas outras evidências, aqui eu trago 5 estudos que foram os principais, o AKIC1 de 2016, o IDEAL-ICU em 2018, o START-AC em 2020, e o AKIC2 em 2021. E eu queria construir justamente o raciocínio para a gente ver como a evidência foi construída e qual a lacuna da literatura que a gente tem no momento para conseguir embasar um pouco a nossa decisão. Então, começando aqui com a Elaine, como os meninos inclusive já adiantaram, só recapitulando, foi um estudo que foi publicado em 2016 no JAMA, um estudo de centro único com 231 pacientes, e a população deles foi uma população que desenvolveu uma IRA CADIGO 2, e tinha como marcador o NGAL maior do que 250, mais um critério de gravidade que eles esmiuçaram aí, sepsia severa, uso de droga vasoativa, ventilação mecânica, etc. E um adendo específico sobre esse estudo, que seria inclusive notado posteriormente e ressaltado pelos autores que vieram posteriormente, que foi um estudo principalmente de pacientes cirúrgicos. A gente tinha esse adendo importante em relação à população. A intervenção foi a divisão entre 2 grupos, né? Um grupo de diálise precoce, um grupo de diálise tardia, que vai ser um desenho que vai se seguir ao longo da maior parte dos estudos aí. Mas no diálise precoce, era uma diálise que era iniciada em até 8 horas do diagnóstico de IRA CADIGO 2. Então, realmente, uma diálise bem, bem precoce. E a diálise tardia era aquela diálise que era instalada 12 horas após um IRA CADIGO 3, ou se a gente tivesse algum critério de urgência, que ele definiu aqui como ureia maior do que 214, eu só traduzi, né, os bans para a ureia para ficar mais palpável para a gente ter ideia, porque a gente aqui frequentemente acaba utilizando a ureia sérica como parâmetro, para a gente ter ideia de que nível de ureia a gente está comentando, que isso vai ser bem importante ao longo da nossa discussão. Ou um potássio acima de 6, um magnésio acima de 8, um débito urinário menor do que 200 por 12 horas, um edema orgânico resistente a diurético. E, de fato, foi o resultado que trouxe uma diferença estatística de mortalidade favorecendo o grupo precoce, como eles destacaram, né, a gente teve aí 39% do grupo precoce que teve mortalidade, enquanto no grupo tardio, 54,7%. No grupo precoce, ele também teve maior recuperação de função renal, menos tempo de UTI e ventilação mecânica. Só alguns comentários assim sobre esse estudo, né? Que justamente esse estudo foi um estudo que todos os pacientes que foram randomizados, os 231 pacientes, eles realmente dialisaram. Então, não foi um estudo que previu e possibilitou uma melhora espontânea de função renal. Mas ele também mesmo advoga e traz consigo mesmo que ele também acabou evitando os possíveis malefícios da IRA, como eles mesmos comentaram, em relação ao ambiente urêmico progressivo, um balanço hídrico em tese mais positivo, tudo isso estaria sendo evitado para a IRA, então a diálise precoce valeria desse contexto. Então foi um estudo positivo e ela aí causou confusão na literatura como um todo, porque vários estudos acabaram se desenvolvendo em sequência, né? E o que a gente teve logo em sequência foi justamente o estudo AKIC1. O estudo AKIC1, ele já foi um estudo que foi multicêntrico, em 31 UTIs na França, e envolveu 620 pacientes. Então, um estudo maior, com mais unidades, né, tirando esses vieses aí relacionados a apenas uma unidade de terapia intensiva, como aconteceu em relação ao ELAIM.
e com um número de pacientes 3 vezes maior também do que o observado. A gente já teve aqui, não uma população de Iracadigo 2, mas uma Iracadigo 3, por NTA, foi um estudo relacionado bem com sepse, associado com ventilação mecânica, droga vasoativa ou ambos. Os pacientes estavam em uso dessas duas condições. E foram excluídos do estudo os pacientes que eles consideraram como urgência. Isso daqui é importante, né, que tinha uma indicação clara. Aqui eles excluíram aqueles pacientes que tinham uma ureia maior do que 240, um potássio maior do que 6 ou 5,5 após medidas instituídas, um pH menor do que 7,15, ou então um paciente que estava em edema agudo de pulmão, e ele definiu esse edema agudo de pulmão como uma necessidade de suplementação de oxigênio maior ou igual a 5 litros por minuto para manter uma saturação maior do que 95, ou se tivesse em uso de VNI ou ventilação mecânica para manter um FiO2 maior do que 50%. Então, isso aqui é extremamente importante, às vezes a gente se passa um pouco nessa exclusão, nesses critérios estabelecidos, mas esses pacientes aqui, uma ureia acima de 240, já era claro que esse paciente tinha indicação de diálise para o AQQ1. E aí, quando a gente tinha a intervenção, foram 2 grupos, a diálise precoce foi aquela que foi instituída 6 horas após a documentação da Iracadigo 3, e na diálise tardia, você existia a possibilidade do paciente dialisar ou não dialisar. E ele só iria dialisar se ele atingisse esses critérios de indicação clara de HD, que foram justamente os critérios que levaram à exclusão de alguns pacientes. Então, se ele chegasse a um horário de 240, um potássio maior do que 6, ou EAP, alguma dessas condições que o paciente iria dialisar. E aí o resultado que a gente chegou foi que na mortalidade em 100 dias a gente não teve diferença estatística em relação aos 2 grupos, e um desfecho secundário extremamente válido, que era a porcentagem de pacientes do grupo de diálise tardia que realmente precisaram de diálise atingiram os critérios. E só 51% dos pacientes do grupo tardio atingiram os critérios de necessidade de diálise urgente, ou seja, chegaram a ureia maior do que 240, por exemplo. E, inclusive, esse grupo, como outros desfechos secundários, teve menos infecção de catéter, né, como era uma coisa até prevista. Então, isso é importante a gente pensar, justamente que a gente acabou evitando a diálise em 49% dos pacientes do grupo da diálise tardia, e esses pacientes tiveram como desfecho ou recuperação de função renal ou óbito. Então, seriam pacientes que, né, naturalmente, não precisariam de diálise por si só. E os comentários em relação a esse estudo foi que a gente teve uma mediana de 57 horas para início de HD no grupo tardio após uma Iracadigo 3. Isso vai ser importante depois, na construção da literatura, essa informação ficou aí matutando na cabeça dos estudiosos, da gente como um todo, né, para o grupo tardio. Então, precisou de tempo, 57 horas aí, 2 dias e meio praticamente, para que o paciente desenvolvesse algum critério de urgência para, de fato, iniciar HD. E, diferente do que aquilo que a gente pensou, o grupo tardio ele não teve um aumento de tempo de UTI, mesmo ele ficando mais tempo aí a gente esperando para desenvolver o que ia acontecer, e recuperaram, inclusive, a diurese mais rápido. Então, ficou um pouco esse questionamento do porquê isso poderia, eventualmente, ter acontecido com esses pacientes. E aí, a gente indo agora para o IDEAL ICU, em 2018, a gente tem... Só um segundo, que deu um probleminha aqui no slide... Pronto. No IDEAL ICU em 2018 também foi um estudo muito cêntrico que foi publicado na New England, que foi com 29 UTIs na França e 488 pacientes. Aqui o IDEAL ele utilizou como critério de inclusão o RIFLE e não o CADIGO, e ele usou o failure do RIFLE como critério, que trouxe aqui menor do que 0,3 ml quilo-hora por 24 horas, ou anúria por 12 horas ou mais, ou uma creatinina 3 vezes acima do valor basal, ou maior do que 4, e todos os pacientes estavam em fase precoce do choque séptico. Ele foi um estudo, digamos, um pouco menos corajoso, entre aspas, do que o AQQ1, que foi um estudo bem corajoso, mas a gente teve diálise precoce naqueles pacientes com HD em até 12 horas da documentação do failure do RIFLE, e na diálise tardia, uma HD após 48 horas de instituído o failure do RIFLE, ou se chegasse num potássio maior do que 6,5, ou um pH menor do que 7,15, ou um EAP refratário a diuréticos, a menos que esses pacientes tivessem recuperação de função. Então, a única possibilidade dos pacientes não dialisarem no IDEAL era se eles recuperassem diurese nas 48 horas após eles tivessem o failure do RIFLE. Então, a gente não tinha essa possibilidade meio que de wait and see que aconteceu com o AQQ1. E de forma semelhante ao que aconteceu no AQIC, a gente também não teve mortalidade, não teve diferença estatística em 90 dias, e nos desfechos secundários, 62% dialisaram e 29% tiveram, do grupo tardio, né, dialisaram, e 29% teve uma recuperação.
e só 17% tiveram uma urgência antes das 48 horas, documentando aí que, em geral, a gente vai ter, de fato, uma segurança depois que a gente tem estabelecido um AIRA CADIGO 3. E aí ele mesmo postula, no estudo, será que os pacientes teriam recuperado função se a gente tivesse esperado mais tempo, mais do que essas 48 horas? E um desfecho secundário extremamente importante do IDEAL, porque a gente costuma achar, inclusive os meninos trouxeram esse argumento, de que quando a gente dialisa, a gente consegue um controle de balanço hídrico mais rigoroso, a gente consegue negativar. De fato, está claro que a gente manter um BH neutro é extremamente importante para o nosso paciente, e isso vai estar relacionado com desfecho de mortalidade. Agora, será que diálise é uma estratégia efetiva para a gente conseguir o BH que a gente quer, um BH mais na mão, de fato? A gente tem esse conceito teórico, mas, como desfecho secundário do IDEAL, não teve diferença estatística de controle de BH entre os pacientes do grupo precoce e do grupo tardio. Então, esse benefício suposto da gente dialisar e conseguir ter um controle maior de BH não foi atingido quando a gente ia, de fato, para a evidência. Então, de forma semelhante, o AQIC1 teve também esse resultado. E aí, depois, a gente vai para o nosso maior estudo, a nossa maior evidência até aqui em relação a tudo isso, que é o START-AC, que foi publicado em 2020. É um estudo multinacional, não só multicêntrico. Perdão, voltando aqui. Só um segundinho. Opa, deu uma travada. 2 segundos. Pronto, o START-AC, que é multinacional. Eita, passou para o IDEAL. Rapidinho. Pronto. START-AC multinacional em 168 UTIs em 15 países. A gente teve um total de 3.019 pacientes. E eram incluídos os pacientes com IRA CADIGO 2 ou 3 e excluídos aqueles que a gente tinha um potássio maior do que 5,5, um bicarbonato menor do que 15, causas incomuns de IRA. E isso daqui é um diferencial do START-AC muito legal, que é aquele, ao mesmo tempo que é uma limitação, que traz uma certa limitação, também ele vai na dor do nefrologista e quando a gente está na beira do leito, que é um termo que ele chama de equipoise, não vou saber exatamente como a gente vai pronunciar o certo, mas o que é esse equipoise? É a percepção clínica do nefrologista, do médico que estava assistindo o paciente. Quando o médico nefrologista tinha uma decisão clara em relação a dialisar aquele paciente era automaticamente excluído do estudo. Então, só eram incluídos no estudo aqueles pacientes que realmente havia uma dúvida clara se dialisar seria benéfico ou não, além dessas indicações claras que tinham aqui. Então, na intervenção, a gente teve um grupo da diálise precoce, que foi HD até 12 horas após atingir os critérios de elegibilidade, que eram simples, um IRA CADIGO 2 ou CADIGO 3, e na diálise tardia, um HD após 72 horas, ou se atingisse um potássio maior do que 6, um pH menor do que 72, ou um bicarbonato menor do que 12, ou uma relação PF menor do que 200, ou uma percepção de hipervolemia, mas também havia autonomia da decisão médica naquele momento por dialisar ou não esses pacientes, quando chegasse esse momento de indicação. Também não teve uma diferença estatística em relação à mortalidade, e como desfechos secundários, teve uma diferença estatística no grupo precoce de maior dependência de terapia renal substitutiva no D90 e mais hipotensão e mais hipofosfatemia nesse grupo. Então, ele traz como um comentário uma coisa que é importante da gente estar pensando, né, que diálise realmente é um suporte orgânico invasivo que a gente está colocando e está expondo o paciente a diversos outros riscos. A gente sabe isso de forma teórica, né? Exposição de infecção a catéter, hipotensão, riscos hemodinâmicos relacionados ao próprio procedimento. E a gente trouxe isso agora não só no campo teórico, mas de fato na evidência, que exposição à diálise não é benéfica precocemente, como pode ser inclusive deletéria, trazendo maior tempo de dependência de TRS no D90. E o importante, o legal desse estudo foi que ele trouxe justamente para a luz do problema aqueles pacientes que a gente fica na dúvida se vai dialisar ou se não vai dialisar. E aí, por fim, a gente tem o AQIC2, que foi de 2021, que trouxe aqui na The Lancet, que foi um estudo multicêntrico na França, que foi 278 pacientes, dos mesmos autores do CADIG-1. E esse foi um estudo hiper mega corajoso, assim, mas que eu acho que esse estudo traz muito à luz a discussão para esse paciente, é um estudo extremamente importante, que é um estudo que trouxe como população aqueles que a gente tinha uma IRA CADIGO 3, com débito urinário menor do que 0,3 ml quilo-hora ou menor do que 500 ml em 24 horas, por 72 horas. Então, era um paciente que já estava em CADIGO 3 por um tempo prolongado e tinha uma ureia, olha só, entre 240 e 300. Eram excluídos aqueles pacientes que tinham potássio maior do que 6 ou 5,5 a despeito de tratamento, isso inclusive vai ser importante na hora que eu estiver argumentando em cima do nosso paciente, um pH menor do que 7,15,
ou edema agudo após diurético terapia, naqueles mesmos critérios do AQIC 1, precisando para manter um fluxo de O2 maior do que 5 litros por minuto, para uma saturação maior do que 95, ou um FO2 maior do que 50% se tivesse uso de VNI ou VM. E olha a coragem desse estudo. A gente teve na diálise precoce, ele dividiu em 2 grupos, a diálise tardia e a diálise ainda mais tardia. A diálise tardia eram aqueles pacientes com ureia de 240 que esperavam 12 horas após atingir os critérios de elegibilidade para a gente começar a HD. E na mais tardia era só um HD se algum dos critérios de urgência ou se ureia maior do que 300 por 24 horas. E aí, a priori, quando a gente vai olhar, o desfecho primário dele foi número de dias livres de HD com 28 dias. Não teve diferença estatística. A priori, não tinha achado diferença de mortalidade, mas como o pessoal do Unifesp mostrou, na análise multivariada, sim, a gente teve uma maior mortalidade na estratégia tardia. Então, a gente chega a um ponto do AQIC 2, que é aquela coisa assim, poxa, diálise tardia, ok, mas não tão tardia assim. E aí ele mesmo traz, por que esse ponto de corte de ureia de 300? Ele fala que foi arbitrário, que todos os estudos que trouxeram esse ponto, como, por exemplo, o guia de reposição de hemocomponente, para a gente chegar num alvo de HB de 7, por exemplo, trouxeram um tom de arbitrariedade, e ele escolheu dos 300 porque era 25% maior do que 240. E chegou à conclusão de que talvez 300 não seja seguro. Então, será que esse estudo serve como um guia para limite de ureia, que acaba sendo a nossa dor, frequentemente, né? E um ponto também extremamente importante do AQIC 1 era a descontinuação obrigatória. Se o paciente tivesse queda espontânea de creatinina, ou se a melhora fosse suficiente para manter a queda a um débito urinário menor do que... Na verdade, se ele tivesse queda espontânea de creatinina, ele era excluído do estudo. Agora, se depois essa melhora fosse insuficiente para manter a queda espontânea de creatinina, ou para manter um débito urinário maior do que 1.000 sem diurético, ou maior do que 2.000 com diurético, a HD era retomada. Isso também vai ser um ponto que eu vou resgatar agora na argumentação. Então, o que a gente tem aqui do sumo da nossa evidência é isso aqui. Esperar é seguro, porém a gente tem um limite para essa espera. Nos pacientes com ira cardíaco 3, com oligúria por mais de 72 horas, ou uma ureia de 240, sem nenhuma complicação que indique um indício imediato de diálise, postergar mais essa terapia, não confere um benefício adicional e está associada a um potencial malefício. Então, a gente tem claro aí de que, de fato, diálise tardia é o que a gente tem que atuar no nosso dia a dia ali, mas não tão tardia assim. E talvez esse seja o meio termo que a gente tem que atingir nesse paciente, inclusive. E aí, será que justamente é um paciente que tem, em tese, uma ira, voltando aqui para o nosso caso clínico, é um paciente que tem uma ira cardíaco 3, é um paciente que tem uma ureia entre 240 e 300, está ali de 278. Será que esse seria justamente o paciente do AQIC 2, o paciente que vai se beneficiar de dialisar agora, já que, em tese, a gente pode postergar mais, já que ele não tem uma indicação clara, seria mais deletério? Então, alguns pontos para a gente refletir. Primeiro, que esse paciente ele não é exatamente o perfil que foi representado nos estudos. A maior parte dos estudos ele versa sobre pacientes que estão num contexto de NTA relacionado a sepsis, são pacientes sépticos, e a gente não tem aqui esse contexto claro. É um paciente que está em cardiorrenal do tipo 1, não é o perfil habitual dos estudos, que não foram pacientes excluídos, a maior parte dos estudos, então isso era um mecanismo possível, mas não foram diretamente estudados. Então, isso é um ponto. A outra coisa, de fato, é que isso está claro, a gente tem uma ira cardíaco 3 sem urgências, lembrando que o AQIC 2, por exemplo, utilizou como urgência um potássio maior do que 6 ou um potássio maior do que 5,5, depois de tentar as medidas. Aqui não tem claro de que foi tentada nenhuma medida adicional. Então, por exemplo, não foi tentada uma diurético terapia venosa, um paciente, inclusive, os meninos mostraram que esses pacientes precisam de doses maiores de diurético para ter algum tipo de resposta, então talvez fosse a hora da gente tentar uma diurético terapia maior para a gente ver se de fato esse potássio está refratário. Inclusive, no AQIC 2, ele fala de que teve vontade de utilizar um critério até maior de potássio, mas que por questões de segurança, eles optaram por utilizar esse ponto de corte. Então, a gente chega nesse ponto crítico. Será que seria o momento da gente dialisar, postergar, aumentaria a mortalidade? Teria tudo para a gente dizer que sim, talvez fosse o momento de dialisar esse paciente, mas a gente teve uma melhora espontânea da creatinina. A gente caiu de 4,8 para 4,3. Então, ele conseguiu com um débito urinário que a gente, inclusive, nem sabe quanto é ainda. A gente não sabe se está quantificado, se ele está com ação da vesical de demora, se está tudo direitinho.
se ele conseguiu cair a creatinina de forma efetiva, teve uma queda. Ainda sobe ureia, ok, mas caiu a creatinina de forma espontânea. E lembra que eu comentei com vocês que esses pacientes eram descontinuados do estudo. Esses pacientes eles não eram mais candidatos a HD no AQUIC2, justamente porque eles tiveram uma queda espontânea de creatinina. Óbvio que não é um paciente que a gente vai deixar para lá, caiu creatinina alta da nefro, não é bem assim, né? É um paciente que a gente realmente precisa monitorizar de forma importante. Então, se não tiver passando a sonda vesical de demora, uma sonda de Foley, é o momento de passar, de quantificar esse débito urinário de forma mais pormenorizada. É importante a gente avaliar o status volêmico, ver se cabe uma furosemida venosa para esse paciente, fazer um manejo conservador de potássio, exames laboratoriais diários para ele aí, para a gente ver se isso vai de fato se sustentar. Então, minha opinião final aí, baseada em tudo que a gente tem, é que apesar de termos uma ureia entre 240 e 300, de termos uma ureia de 278, é um paciente que sai do AQUIC2 porque a gente teve uma queda espontânea de creatinina, é um paciente que, sem HD hoje, vamos esperar mais. Então, estou aí a favor da gente fazer uma diálise tardia para ele. É isso, queria agradecer pela oportunidade, foi um prazer estar aqui com vocês e principalmente representar esse serviço que eu tenho tanto orgulho e muita honra de fazer parte, viu? Muito obrigado a todos os meus preceptores, colegas que estão aqui, é uma honra estar aqui com vocês. Parabéns, Leonardo, excelente aula, muito boa mesmo. A gente vai abrir para discussão, pessoal. Todo mundo que tiver dúvida, ou pode mandar pelo chat, ou pode usar o áudio aqui para fazer perguntas. Eu só queria pedir algo para vocês antes. Quem for residente de nefrologia, por favor, manda o nome completo aqui no chat, porque no final a gente vai sortear um livro, tá? Então, quem for residente de nefro, coloca o nome aí no chat para a gente já ir pegando esse nome e fazer o sorteio, beleza? Vou passar a palavra aqui para o Felipe e para o Renato para a gente fazer essa moderação das perguntas e dos debates. Bom, primeiramente, parabéns a ambas as equipes, parabéns, Leonardo, parabéns a todos. E eu queria ouvir um pouco também da opinião dos preceptores, doutor Epitácio, doutora Luísa, né? Se tem algum comentário adicional sobre cada defesa dos residentes. E aproveitando a pergunta da doutora Tamires aqui, para vocês, se tradicionalmente, como vocês costumam manejar no serviço de vocês, com a estrutura, né, disponível, com os casos mais frequentes que aparecem para vocês avaliarem, vocês tendem a ser mais precoces ou mais conservadores? Epitácio. Epitácio, acho que está você está com o microfone desligado. Pronto. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Temos também outros preceptores do Ananeg aqui também. Maria Gabriela está aí na live também. Bom, a gente não segue no Ananeg um protocolo de diálise precoce ou tardia. Inclusive, esses nomes me incomodam um pouco, porque parece que está fugindo um pouco da indicação, né? É precoce, é tardia, mas e aí a indicação, né? Parece que está fugindo um pouco da indicação. A gente costuma avaliar a beira-leito mesmo. Acho que esses trabalhos conseguem trazer para o objetivo uma avaliação que é subjetiva, que é a beira-leito mesmo. A gente costuma levar em consideração vários elementos para poder indicar uma diálise, não somente um valor de potássio, um valor de ureia, um valor de balanço. Então, eu acho que a gente está nesse caminho de estabelecer quais os critérios que a gente vai levar em consideração de forma mais importante. Eu acho que futuramente vai acabar na mão da IA, isso aí, da inteligência artificial, eu conseguir trazer mais parâmetros, né? Que acho que com os estudos, né, potássio, bicarbonato, ureia, balanço, são elementos importantes, mas não conseguem trazer o todo da avaliação beira-leito. Às vezes você passa um paciente de manhã, passa à tarde, já mudou o quadro clínico, e é isso que a gente tenta passar para os residentes. Assim, eu acho que a indicação de esse nome precoce tardio eu não gosto muito. Eu acho que a gente dialisa quando a indicação aparece, mas a gente abandonou um pouco a ideia da diálise mais precoce nos últimos anos. Assim, a gente tem tendido a esperar um pouco mais. Acho que o Léo pode falar, o Felipe, a Gabriela, mas até uma colega perguntou aqui se a ureia é muito alta incomoda bastante. A ureia 270 incomoda muito.
mas às vezes o paciente está dando sinais que ele pode estar em fase de recuperação ou que cabe alguma outra medida, como uma dobutamina, um volume, e ele possa dar sinais de recuperação, e você pode reavaliar esse paciente algumas horas após, não precisa esperar o dia seguinte para poder fazer essa reavaliação. Então, eu acho que, bom, acho que foram brilhantes as apresentações, e deixo para os colegas aí complementarem as suas impressões. Boa noite, pessoal. Queria seguir aí a fala de Epitácio. Primeiramente, parabenizar, né, as apresentações de Saulo, Rodrigo, Léo. Foram muito especiais para mim, principalmente porque Rodrigo foi meu colega de faculdade de Liga de Nefro, e Léo atualmente é residente do nosso serviço, então fico muito feliz e ver o movimento dessa sessão e da nefrologia para o futuro é bem bacana. Eu acho que concordo completamente com a fala de Epitácio. Eu acho que talvez antes de precoce e tardio a gente esteja no momento de falar muito sobre demanda, né, e gap demanda e entrega que a função renal consegue entregar para aquele paciente no momento. Então, quando esse gap é quebrado, quando não há uma entrega, né, do que a gente consegue de forma fisiológica, e esse ponto de quebra, às vezes, ele é a variável tempo, né, que a inteligência artificial ela consegue chegar num corte transversal na decisão, mas eu acho que o estado da arte que a gente vive é de ver e rever e rever e rever como o paciente ele evolui no tempo e espaço. Então, esse é o grande trunfo que a gente tem como especialidade nesse segmento. A inteligência artificial vai com certeza para somar nesse contexto, mas eu acho que as apresentações dos meninos deixam claro, né, que ainda é um ponto de dúvida no nosso dia a dia. Então, no nosso serviço, a gente tem muito essa visão, né, de ter o segmento, de ter a continuidade, de ter um alinhamento de visão e como esse paciente vai seguindo ao longo do processo de cuidado, né. Então, eu acho que esse ponto é o principal e ajuda a gente na tomada de decisão. Se é um paciente que tem um gap de demanda muito alto, que ele vai precisar de um suporte renal artificial, é o momento de indicar para ajudá-lo, né, nesse contexto. Mas eu acho que valores isoladamente, ou um contexto isoladamente de uma ureia elevada, às vezes no contexto de uma melhora clínica, de uma evolução favorável, a gente tem tempo para observar como ele vai poder seguir. Sem dúvida alguma. Antes de passar para a Luísa, para o comentário da Luísa, estou vendo que bastante gente está colocando os nomes aqui. Aproveito para colocar as perguntas de vocês, tá? O Dr. Felipe vai me auxiliar aí vendo as próximas perguntas. Luísa. Oi, gente, boa noite a todos. Meu nome é Luísa, sou uma das preceptoras da nefrologia da escola, junto com a doutora Maria Estela. Primeiro, eu queria parabenizar muito aos participantes. Acho que para uma primeira reunião foi um grande sucesso já. E, assim, falando um pouco do nosso serviço, a gente faz essa questão mesmo da avaliação a longo tempo do paciente, ponderando, assim como os meninos falaram. Em relação ao caso, o que eu queria chamar bastante atenção é essa questão de ser um paciente já com insuficiência cardíaca de fração de ejeção tão reduzida e pré-transplante renal. Acho que nesse paciente eu indicaria mais precoce, até para tentar compensá-lo clinicamente, para que ele, quando fosse para o transplante, estivesse bem. Então, acho que esse foi um ponto que me chamou bastante atenção no caso, inclusive um caso difícil, com esse de fração de ejeção bem reduzida, né? É isso, obrigada. Obrigado, Luísa. Felipe, temos alguma pergunta? Renato, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui. Concordo com todo mundo, com o ponto de vista dos dois colegas, né, das duas equipes. Acho que a decisão individualizada, né, levando em contexto realmente as peculiaridades do paciente, é muito importante. Eu queria perguntar para vocês sobre o ultrassom à beira do leito. Qual que é a importância que vocês acham da avaliação ultrassonográfica de pulmão, cava, fazer uma ecografia à beira-leito, e se isso impacta diretamente a decisão de vocês de dialisar ou não os pacientes? Para mim, volemia é um dos parâmetros da medicina mais difíceis. E eu acho que o ultrassom está vindo como uma ferramenta quase obrigatória para a gente nessa decisão, ainda mais nesses pacientes que a gente sabe que, às vezes, um edema de membro inferior ou uma hipervolemia, uma congestão pulmonar vão ser mais tardios. Então, todos os protocolos a gente está tentando usar cada vez mais, o Blue, o próprio Vexus, mesmo nesses pacientes agudos,
como uma avaliação para melhorar a acurácia nessa indicação de balanço hídrico e controle volêmico. Eu concordo, acho que já está na nossa prática já de fazer ultrassom dos pacientes que surgem dúvida, né, da avaliação pré-leito, a gente, inclusive, essa conversa com o intensivista também é muito importante, porque às vezes ele já passou o ultrassom, já mostra uma foto para a gente compartilha a decisão do diurético, ou até mesmo da diálise, né, então acho que já está na nossa prática do dia a dia já. Beleza, pessoal. Eu gostaria de pedir o Felipe para fazer o desfecho do caso. Acho que tem mais uma pergunta Ótimo, beleza. no chat, mas eu já vou aproveitar aí para responder essa pergunta do papel do ultrassom. Né? O paciente estava internado na enfermaria de cardiologia. Não sei se vocês conseguem ver a tela relembrando o caso aí. Só para relembrar aqui o casinho, né? Não está passando desfecho. O ultrassom estênio nesse paciente especificamente ele foi fundamental. Eu acho que vem com uma propedêutica complementar fantástica e até para convencer o médico assistente muitas vezes de que precisa fazer alguma medida adicional, né, antes de ultrafiltrar, por exemplo. Então, só para relembrar, um paciente grave com cardiopatia muito grave de 13% em avaliação pré-transplante, né, já tinha uma DRC de etiologia provavelmente nefropatia diabética, mas tinha um contexto de hipertensão e uma carga renal provavelmente tipo 2, tá, gente? Eu digitei aqui errado. Com uma ira sobreposta, chega a uma ureia próxima a 300, como o Leonardo falou, e uma creatina de 4,9 que começou a cair, tá? Então, o que foi que aconteceu? O ultrassom foi fundamental nesse contexto, porque foi feito uma ultrassom pulmonar, que não viu linhas B. Eu não estou conseguindo ver vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Me dá um ok, Stênio, por favor, que a internet está... Tá ok, Felipe. Deu uma travadinha, mas tá beleza. Ok. Então, foi feito ultrassom pulmonar sem evidência de linha B, foi feito um ultrassom e visto uma veia cava de 1,0. Então, interpretou-se que esse paciente estava com excesso de diurético, né? Por isso que talvez essa curva de ureia tenha... a ureia continuou subindo e a creatinina começa caindo aqui. Então, inicialmente, quando ele chegou à cardiologia mesmo, acabou suspendendo a digoxina e metoprolol, porque a frequência cardíaca estava muito baixa, então, para permitir uma frequência cardíaca um pouquinho mais aumentada e favorecer um débito cardíaco adequado para esse paciente. Então, quando a gente chegou no caso, a gente interpretou que o paciente estava com contração do intravascular, a cava estava 1,0 e a gente combinou de expandir. Então, foram feitas 3 a 4 alíquotas de 250 ml de soro fisiológico, e ao final do dia, esse ultrassom foi repetido e já conseguiu ver uma cava de 2,7. O paciente estava mantendo o débito urinário adequado, ele não tinha sido sondado ainda nesse momento. E a gente optou por suspender os diuréticos, então foi suspenso o furosemida, hidroclorotiazida e a aldactone também. A dapaglifosina também foi suspensa, a gente estava interpretando como medicamentos que estavam contribuindo para alterar essa microhemodinâmica renal. Então, suspendemos os diuréticos, suspendemos dapaglifosina e sacubitril valsartana também foi suspenso, permitindo uma pressão um pouquinho mais elevada. A cardiologia optou por vasodilatar, manter vasodilatação, mas com hidralazine nitrato, pela IC, com receio do paciente fazer edema agudo de pulmão, né, com razão, com 13% de fração de ejeção. Mas a gente percebeu que, ainda assim, com hidralazine nitrato, havia uma tendência para controle pressórico, então a gente pediu para suspender a vasodilatação. Esse paciente, na noite, ele acabou sendo encaminhado para a UTI, na UTI chegaram a fazer mais volume para ele, e a gente ficou na dúvida sobre a discussão de começar inotrópico, né? Um paciente com fração de ejeção muito baixa, e que a dobutamina provavelmente cairia bem, o lactato começou a subir um pouquinho, e o rim provavelmente já estava sofrendo com esse baixo débito cardíaco, antes de um lactato, por exemplo, subir muito mais. E em discussão com a equipe da IC do hospital, eles acharam que mesmo com a frequência cardíaca de 50 a 60, esse paciente precisaria de uma frequência cardíaca um pouquinho maior, e foi optado por iniciar a dopamina. Então, o paciente ficou em dopamina, se eu não me engano, umas 48 horas,
e com volume, com ajuste de drogas, né, com a dopamina que acabou saindo em 48, 72 horas, esse paciente faz essa curva de função renal, né, que a ureia começa a cair, e a gente dá alta para ele com ureia de 95 e creatinina chegou a mais baixa aqui, né, provavelmente faceado pelo balanço que ficou um pouquinho mais positivo, e creatina de 1,5 voltando ao basal dele sem diálise. A gente deu alta no dia 7 de novembro, 7 dias depois da nossa avaliação. Eu queria fazer um comentário, primeiro parabenizando a equipe do Hospital Ana Nery pela condução desse caso, né? Você vê como a gente, independente de dialisar ou não, como um nefrologista faz diferença na vida do paciente. A gente pode ver aqui o antes e depois do caso ser visto por um nefrologista. Então, parabéns a todos os envolvidos. E enquanto eu tenho mais um comentário sobre o caso, enquanto isso, eu queria ver a manifestação das torcidas. Quem é precoce, quem é tardio e quem mudou de ideia com as apresentações, que é o mais importante. Qual equipe foi mais convincente com esse caso? Vão colocando aqui no chat. Então, o que eu queria... São comentários gerais, na verdade, mas assim, eu queria só ressaltar o tamanho da enrascada que a gente colocou os nossos residentes nessa apresentação de hoje. Porque, primeiro que não, o Epitácio levantou isso, vou pegar o gancho do comentário dele. Não existe uma definição clara na literatura sobre o que é precoce e o que é tardio, né? O estudo alemão ele utilizou como precoce um Cadigo 2, né? Tardio 3. Os estudos franceses, a Kiki e o Ideal, já foi diferente. O precoce já tinha, a indicação já era um Cadigo 3. Então, o que é, na verdade? O que é ser precoce? Alguns, o tardio, só dialisou quando urgenciou. Outros dialisaram independente, esperando 48 horas. Então, um estudo que você vê é controlado, é randomizado, né? Existe essa dificuldade de definição, nós, no dia a dia, essa dificuldade é ainda maior, né? Outro ponto é o próprio mecanismo de lesão de doença, né? Não existe um único, né? Muitas vezes a gente coloca nas evoluções multifatorial, né? O Elaine utilizou pós-operatório de cirurgia cardíaca. O Akiki, o ID, os outros estudos foi sepse, choque séptico. São mecanismos diferentes. Será que dialisar nesse cenário é igual em todo cenário? Eu acredito que não, né? Essa é uma outra dificuldade. E outra que o Leonardo ele comentou, o estudo do START, né? E esse estudo, na verdade, ele permitiu que os nefrologistas não dialisassem os pacientes. E isso foi o mais interessante, porque a gente viu aqueles que o desfecho, eles chegaram no desfecho final, seja óbito ou tiveram alta, sem diálise. Acho que isso é o mais importante, a gente entender como que a gente vai saber quem a gente vai dialisar ou não, ou quando, né? A gente precisa primeiro entender o que acontece quando a gente não dialisa. 12, acho que não me engano, 12% dos pacientes morreram nesse estudo que não dialisaram, né? Mas não tem uma descrição clara qual que foi a causa, o que aconteceu com esses pacientes. Então, assim, é tudo meio nebuloso ainda, né? Acaba sendo, como vocês comentaram, bem individualizado e o problema ainda persiste. Quem esperava uma definição nessa noite vai sair um pouco frustrado. Vai sair completamente frustrado, né, Renato? Eu acho que o time que a gente tem que ser, como a Gabriela falou, é o time beira-leito, né? É o time horizontal, ver o doente, avaliar, estar junto, porque os estudos eles podem direcionar um pouco a gente. Então, apesar de estar defendendo aqui no Ananeri o time tardio, e eu tendo a ser um pouquinho mais paciente, eu fico menos angustiado quando a gente vai definir um pouquinho sobre diálise, né? A gente tende a esperar um pouquinho mais. Mas, por exemplo, nessa população que o Elaine trouxe, uma população com ira em cirurgia cardíaca, a gente não pode ser tão expectante, né? Então, é um paciente que ele não pode ter uma acidose refratária, porque o miocárdio fica atordoado.
ele não pode ter um potássio muito alto, porque ele favorece a bradiarritmia, ataque à arritmia. Esse paciente ele não pode ficar com balanço excessivamente acumulado, porque ele tem risco de deiscência de ferida operatória. Então, talvez nessa população, a diálise precoce, na verdade, bem indicada, ela caia bem. E talvez em um outro perfil de população a gente consiga expectar um pouco mais. Eu trago uma discussão aqui, talvez, para saber a opinião de vocês. Será que a gente está usando mal diurético? Eu vejo isso, às vezes, quando a gente vai discutir diurético fora da nefrologia ou com as outras especialidades. O que o IDEAL traz para a gente, né? Que não há diferença nesse controle do BH. Será que a gente, quando a gente precisa segurar o paciente na mão para ele não fazer diálise, a gente usa diurético da forma correta, fazendo testes de estresse com furosemida, né, usando dose adequada, bolos, para que o paciente tenha resposta diurética antes do próximo passo, que seria a ultrafiltração? Então, será que esse estudo ele traz essa discussão para a gente de que a gente precisa rever melhor o teste de estresse com furosemida e o uso correto de diuréticos ou o uso concomitante de mais de uma classe de diuréticos? Então, eu fiquei intrigado com relação a isso e eu acho que toda vez que a gente vai tentar beira-leito na UTI discutir com a cardiologia, a gente argumenta bem essa questão do uso do diurético. Eu queria ouvir a opinião de vocês, se alguém quer comentar um pouquinho sobre isso, ou os residentes e ou os preceptores. Bem, eu posso. Aqui é Cristiane falando, não sei se vocês estão me ouvindo bem. Eu posso deixar meu comentário também, né? Faço parte dessa equipe com Felipe, Epitácio e Maria Gabriela, né? E, assim, o que é que eu posso dizer? Nós temos visto bons resultados com o uso de diurético, né? Uso de diurético sem medo nos pacientes com insuficiência cardíaca, nos pacientes em pós-operatório de cirurgia cardíaca. E nós tendemos, né, talvez eu mais do que todos, a fazer diálise mais tardia, levar o início da diálise de uma forma mais tardia. Mesmo embora a gente não tendo definido muito bem o que é diálise tardia, o que é diálise precoce, mas nós temos uma tendência a segurar mesmo o início da diálise. Por quê? Porque nós temos visto muitos pacientes, principalmente aqueles que a gente inicia a dobutamina, quando é o paciente que eleva um pouquinho o lactato, tem uma fração de ejeção mais baixa, a gente tem visto os pacientes saírem, melhorarem a função renal sem a necessidade da diálise, né? Por outro lado, algumas vezes a gente já esteve numa situação que a gente não dialisa o paciente não preenche esses critérios de ureia acima de 240, não preenche critério de congestão, mas faz um ilho metabólico que compromete a saúde do paciente. Inclusive, já tive um caso levando o paciente à abordagem cirúrgica sem necessidade, né? E, na verdade, ele precisava de diálise, né? Então, assim, você não dialisar, você também assume um risco. E o segredo para isso é realmente o nefrologista beira-leito, né? O que tem mostrado desfechos positivos na IRA é o nefrologista beira-leito mesmo, é o contato com o nefrologista. E quanto ao ultrassom, hoje praticamente a gente usa como uma extensão do exame físico mesmo, né? Nós usamos muito e para mim faz muita diferença e muda a conduta sim. Entendeu? Era essa a minha participação, que é, né, basicamente o que meus colegas já falaram. Queria parabenizar também a apresentação fantástica de Léo, dos meninos da Unifesp também, e os comentários, viu? Muito obrigada. Obrigado, Cristiane. O ultrassom é o novo estetoscópio, né? Então, é uma tecnologia que nos ajuda muito na avaliação do paciente à beira-leito. E, só para frisar, não necessariamente a defesa de um lado é a defesa é a conduta primária do serviço. No Hospital São Paulo, a gente utiliza muito a observação ou as medidas clínicas, testes de estresse da furosemida para avaliar esse paciente, tentando postergar um pouco a diálise. Isso faz parte também do rol de avaliação nossa aqui também. A diálise precoce, a Luísa pode comentar também, ou o Saulo pode comentar.
como que eles estão feitos. Os meninos estão na interconsulta agora, né? Acho que podem comentar mais ou menos, dar ali um panorama como que está a avaliação agora, como que está o perfil dos pacientes da interconsulta. Sim, com certeza, sim. A gente está aqui no embate, aí por isso que a gente vestiu a camisa do precoce, né? Mas na prática clínica não é bem assim. E a gente termina usando bastante o teste de estresse por osemida, depois, claro, que avaliou a volemia do paciente, nesse contexto inicial, se não tem as urgências dialíticas, as indicações clássicas, para ver se esse túbulo ainda responde e a gente consegue controlar esse paciente. Mas, na prática, é exatamente isso que vocês falaram. Mas fique gravado, né, para assistir depois. Interferir um pouco. E a gente termina também não indicando tão precoce, a depender do caso, né? Eu acho que só complementando o que a Luísa falou, né? Eu acho que a gente faz essa avaliação do paciente, a gente tende a ser um pouquinho mais tarde que o nosso próximo Paulo. Tá? A gente avalia também uma questão importante, que é a condição do hospital, né? A gente sabe que um hospital SUS, um hospital público, com muitos pacientes, às vezes com sobrecarga de funcionários, sobrecarga de número de máquinas. Então, talvez isso também seja um fator que leve a gente a dialisar mais tardiamente os pacientes. Seria um a mais aí para a gente talvez segurar mais diárias nesses pacientes. Obviamente que nunca deixando entrar em urgência ou algo do tipo, né? Mas seria um fator a mais que faria a gente pensar em diálise tardiamente. Em relação ao POCUS, né, eu acho que é algo importante, como já falaram aí, uma ferramenta a mais que a gente tem atualmente para tentar avaliar principalmente a volemia, que é um dos fatores mais difíceis de ser avaliado na medicina, né? A gente tem um R- aí que a gente brinca, é o Caio POCUS, que ele gosta de fazer em todo mundo. Então, realmente é uma coisa que a gente aplica bastante na nossa prática aí, na interconsulta, no dia a dia. Muito bem, pessoal. Acho que foi excelente as discussões, as apresentações. Vocês estão de parabéns. Gostaria de agradecer tanto o Hospital Ana Nery quanto a Unifesp. E você falou, Rodrigo, eu concordo muito, né? O cenário de prática individual de cada um aqui é bem diferente. Então, a ideia dessas reuniões é essa, né? Cada um poder participar, falar até como faz na sua região. Aqui está tudo aberto para a gente entrar nessas discussões. Pessoal, então eu vou chamar, a gente vai finalizar, né? A gente já tem 1h30 de reunião, acho que realmente foi muito proveitoso. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que está aqui até agora participando. Próximo evento vai ser daqui a 2 meses, em janeiro. Então a gente está fazendo um convite para todo mundo que quiser participar, entrar em contato conosco para falar. A gente vai fazer os convites. E gostaria de chamar aqui a Tamires, nefrologista, também membro do Comitê de Jovens, para fazer o sorteio do livro. Então, a palavra é sua, Tamires. Boa noite, muito bom. Nossa reunião. Vocês conseguem ver? Sim? O Paulo tá me mandando mais um último nome aqui. Camila Souza, mas ela já tá na lista. Então, eu vou sortear. Ó, Maria Georgina. Parabéns, Maria Georgina, tá online aí? Vai ter que estar online. Se tiver, manda um chat pra gente. Maria Georgina Barbosa. Vamos esperar ela responder aqui. Pessoal, então, gostaria realmente de agradecer a todo mundo que participou. E em janeiro, então, a nossa ideia é o próximo evento no final de janeiro, para debates de outros temas. E se vocês puderem, gente, a gente deixou um link de um formulário para vocês sugerirem novos temas, né? Por favor, se vocês puderem responder, o Pablo colocou aí no chat, tá? Maria Georgina tá online, né? Barbosa, isso mesmo. Pode ser. Maria Georgina, então, se você puder mandar seu e-mail para a gente vai entrar em contato com você. Você pode E mandar. Georgina não é residente. Duraram aí. Não é? É. Cadê? O nosso sorteio é para os residentes. Bom, então vamos sortear de novo? Vamos, peraí.
Stênio e Tamires, enquanto a gente ajeita aí o sorteio, eu Tami, trago compartilha sua só tela, uma. por favor. Eu vou. Já tô indo, peraí. Felipe, Só trazer uma outra discussão, né? E a gente vai definir, vamos lá. Decidimos que esse paciente é. Consegue ouvir? tô ouvindo. Decidimos que esse paciente é dialisar. é, é, Aí a gente precisaria definir qual método de suporte renal artificial que esse paciente usaria, né? E aí seria uma diálise estendida, seria uma diálise contínua. Acho que já fica aí um tema possível. Um próximo debate, E 2 horas de discussão. muito Fica legal, aí a sugestão. excelente, Felipe. Não precisa nem mudar o caso, é só mudar o tema de discussão. Já tô pegando aqui os nomes de novo, gente. Justamente, essa ideia é muito boa, Felipe. A gente pode usar, né, e ver como que os colegas fazem na prática, onde não tem diálise estendida, né? Vai lá, Maria Tamires. Clara. Maria Clara Moura Costa Campos. É. Tá presente, Maria Clara? Acho que ela não tá. Tá difícil, mas vou sortear de novo. Vai de novo, roda de novo. Tainara. Tainara Vilela Pérez. Tainara está presente? Tainara está presente. Ela Aí, falou eu aí, parabéns, Tainara. Parabéns, parabéns, Tainara. Tainara. Você ganhou o livro de condutas clínicas em diálise. Ah, e tem outra informação aqui. A gente vai presentear também o pessoal da Unifesp e do Ananeri com um livro de distúrbios hidroeletrolíticos. Então, a gente vai mandar para cada uma de vocês das residências como um agradecimento aqui na participação. E, Tainara, manda para a gente o seu e-mail. Pode mandar no privado, ou para mim, ou para o Pablo, ou para Maria Gabriela aqui. Qualquer um de nós, para o Felipe, para o Renato, que é do comitê, que a gente já, para Tamires. Só mandar seu e-mail que a gente vai entrar em contato com você para te mandar o livro, tá bem? Pessoal, acho que é isso. O que eu gostaria de agradecer principalmente a vocês, meus colegas, por terem contribuído aqui. Foi excelente, muito bom. Mais algum comentário? Excelente, pessoal. Vamos para as próximas sessões. Pessoal que puder ir abrir a câmera para a gente tirar um retrato aí de todo mundo. Ah, é legal. Faz a contagem aí, Pablo. Tô pronta. Você vai tirar a foto, Pablo? Eu não sei não, acho que é a Júlia, né? Ou é a Tamires. Eu tiro aqui. Faz a contagem, Júlia, e aí tira o print. Então vai. 5, 4, 3, 2, 1. Pronto? Aí. Show, gente. Até o próximo. Valeu, pessoal. Boa noite para todo mundo aí. Boa noite. Parabéns, Boa boa noite. noite a todos. Tchau, tchau. Boa noite. Parabéns. Tchau, tchau.